O reinado de Dom Pedro II, iniciado em 1840, é frequentemente lembrado como uma era dourada para o Brasil. A nação experimentou relativa paz e estabilidade sob seu governo. Pedro II, um homem culto e erudito, incentivou a educação e as artes. A economia, impulsionada pelas exportações de café, floresceu, atraindo imigrantes europeus para as províncias do sul. O prestígio internacional do Brasil cresceu e o país desfrutou de um período de relativa prosperidade. No entanto, sob a superfície dessa aparente tranquilidade, fervilhavam tensões e contradições profundas. A riqueza gerada pelo boom do café fluía de forma desigual, concentrada nas mãos de uma elite latifundiária. A grande maioria dos brasileiros, particularmente aqueles nas áreas rurais, permanecia presa à pobreza e sem direitos básicos. A instituição da escravidão, uma mancha moral na nação, continuava a lançar uma longa sombra, alimentando desigualdades sociais e econômicas. Além disso, o governo aparentemente esclarecido de Pedro II mascarava uma crescente desconexão entre a monarquia e as aspirações em transformação da sociedade brasileira. O poder do imperador era cada vez mais percebido como ultrapassado e fora de sintonia com as necessidades de uma nação em modernização. Intelectuais e reformistas clamavam por maior participação política e criticavam a estrutura de poder centralizada da monarquia. As sementes do republicanismo foram semeadas, encontrando terreno fértil entre aqueles que ansiavam por uma forma de governo mais representativa e inclusiva. A abolição da escravidão em 1888, embora uma conquista monumental, paradoxalmente acelerou a queda da monarquia. A medida alienou poderosos proprietários de terras que por muito tempo haviam sido a espinha dorsal do apoio imperial. Privados de sua força de trabalho barata, eles se sentiram traídos pelo imperador e passaram a ver a monarquia como um obstáculo aos seus interesses. O palco estava armado para uma transformação política dramática, à medida que a perspectiva, antes impensável, de uma república no Brasil, começava a ganhar força. O colapso aparentemente repentino da monarquia brasileira em 1889 foi, na realidade, o culminar de anos de crescentes tensões sociais, econômicas e políticas. Embora o reinado de Dom Pedro II tenha visto períodos de progresso, também testemunhou o alargamento das fissuras existentes na sociedade brasileira. A monarquia, apesar de seus esforços para manter a estabilidade, se mostrou incapaz de lidar com os problemas profundamente enraizados que assolavam a nação. A instituição da escravidão, uma chaga moral e econômica, estava no cerne dos problemas do Brasil. Apesar da crescente pressão internacional e dos movimentos abolicionistas internos, a escravidão permaneceu profundamente arraigada no tecido social e econômico da nação. A dependência do trabalho escravo prejudicou o desenvolvimento industrial e perpetuou um sistema de desigualdade brutal. A abolição da escravidão em 1888, embora uma vitória para os direitos humanos, deixou um vazio no mercado de trabalho e alienou ainda mais a poderosa classe dos proprietários de terras. A estrutura de poder centralizada da monarquia também alimentou o descontentamento. Embora Pedro II fosse visto como um governante benevolente, a percepção de autoridade ilimitada e participação política restrita ressoou entre aqueles que desejavam um governo mais representativo. A ascensão dos ideais republicanos, influenciados pelo pensamento iluminista e pelos sucessos das repúblicas no exterior, forneceu uma visão alternativa para o futuro do Brasil. Oficiais militares, expostos a ideias republicanas durante seu treinamento, tornaram-se cada vez mais simpáticos à causa, vendo a monarquia como um impedimento ao progresso e à modernização nacional. As disparidades econômicas exacerbaram ainda mais a agitação social. A riqueza gerada pelas exportações de café beneficiou em grande parte uma pequena elite, enquanto a grande maioria dos brasileiros, particularmente aqueles no Nordeste empobrecido, lutava para sobreviver. Esse desequilíbrio econômico alimentou as tensões sociais e contribuiu para um sentimento de injustiça e ressentimento em relação à classe dominante. A monarquia, vista como cúmplice nesse sistema desigual, enfrentou críticas crescentes por sua incapacidade de lidar com a situação dos pobres e reduzir a crescente lacuna entre ricos e pobres.
Ah,